A manhã lisboeta de terça-feira desdobrava-se numa paleta de cinzas e azuis suaves, o ar ainda fresco antes que o sol de maio reclamasse o seu domínio sobre a cidade. Para Amara Baptista, no entanto, as cores pareciam sempre um pouco mais saturadas, os contornos mais definidos, como se vivesse permanentemente dentro de uma das telas expressionistas que tanto admirava. Aos 32 anos, curadora assistente na prestigiada Galeria de Arte Contemporânea Pátio da Figueira, no coração do Chiado, carregava consigo não só a pasta de couro com seus projetos, mas também o peso invisível e por vezes esmagador dos olhares alheios. Amara era uma mulher negra, de pele escura, que a sociedade insistia em categorizar antes mesmo de a conhecer. Era também uma mulher obesa, e essa combinação parecia ser um convite aberto a julgamentos silenciosos, a sorrisos condescendentes, a um tipo de invisibilidade que paradoxalmente a tornava ainda mais visível. No autocarro 758, a caminho do trabalho, sentia os olhares a deslizarem por si, a avaliarem o espaço que ocupava, as suas roupas coloridas, uma afronta alegre à descrição que lhe parecia ser imposta, o seu cabelo afro, volumoso e orgulhoso. Eles olham para mim e veem um tamanho, uma cor, pensou, ajeitando os óculos de armação grossa, um tique que a assaltava em momentos de desconforto. Quando verão uma mente? A galeria Pátio da Figueira era um labirinto de salas brancas, imaculadas, onde a luz era uma entidade cuidadosamente esculpida e o silêncio apenas quebrado pelo eco dos passos nos soalhos de madeira antiga ou pelos murmúrios reverentes dos apreciadores de arte. Amara amava aquele espaço, a forma como a arte ali respirava, mas também sentia por vezes que era mais uma peça em exposição. Um elemento exótico que não se encaixava totalmente na paisagem humana que ali circulava, esguia, maioritariamente branca, vestida em tons neutros e caros. Bom dia, Amara! A voz de Diogo Martins, o designer gráfico da galeria, era uma lufada de ar fresco, genuinamente calorosa. Diogo era magro, cabelo despenteado e um sorriso fácil, um aliado improvável naquele ambiente por vezes gélido. Essa saia é incrível. Nova? Amara sorriu. Obrigada, Diogo. É de uma designer angolana que descobri online. Tem sempre os achados mais espetaculares, comentou ele, enquanto caminhavam para os escritórios nos bastidores. Olha, a Bianca já chegou. Parece que acordou com os pés de fora. Amara suspirou interiormente. Bianca Vasconcelos. O nome pairava no ar como uma promessa de tensão. Bianca era outra curadora assistente, a antítese de Amara em quase tudo. Loira, esguia, oriunda de uma família com um apelido sonante no mundo das artes, vestia a sua elegância discreta como uma armadura e o seu privilégio como uma coroa invisível. Bom dia, Amara, disse Bianca, a voz melíflua, mas os olhos frios como o mármore do átrio. O seu olhar percorreu Amara de cima a baixo, demorando-se um instante a mais na saia colorida. Interessante escolha. Bem, africana. O ênfase na última palavra transformava um adjetivo neutro numa arma subtil. Obrigada, Bianca. A inspiração vem de muitos continentes, não é mesmo? Respondeu Amara, esforçando-se por manter a voz firme. Antes que a troca de amabilidades pudesse azedar ainda mais, Helena Gouveia, a diretora da galeria, uma mulher imponente na casa dos 50, com um corte de cabelo impecável e um ar de quem não tem tempo a perder, entrou na sala de reuniões. Bom dia a todos. Sentem-se. O seu olhar varreu a equipa. Tenho um anúncio importante. Como sabem, a nossa grande exposição de outono, Novos Horizontes Vanguarda do século XXI, precisa de um conceito curatorial. Decidi abrir a oportunidade internamente. Amara, Bianca, quero que ambas me apresentem propostas detalhadas dentro de 2 semanas. Os olhos de Amara brilharam. Era a oportunidade pela qual esperava desde que entrara na galeria. Uma exposição daquela magnitude podia definir uma carreira. Ao seu lado sentiu a postura de Bianca endireitar-se, um brilho competitivo a acender-se no seu olhar azul claro. A batalha estava prestes a começar. Nos dias que se seguiram, Amara mergulhou de cabeça no trabalho. A sua mente fervilhava com ideias. Queria algo que fosse verdadeiramente novos horizontes. Algo que desafiasse o status quo do mundo da arte lisboeta, tantas vezes preso a um eurocentrismo confortável. A sua visão começou a tomar forma. Uma exposição dedicada a artistas contemporâneos africanos e da diáspora, explorando temas de identidade, pós-colonialismo e futuro. Artistas cujas vozes muitas vezes eram silenciadas ou marginalizadas pelos grandes circuitos. Current Part Characters 4000. Total Characters 4000.
Reservou uma tarde para visitar Dona Isilda Moreira, uma pintora e escultora negra, já septuagenária, cuja obra, embora aclamada pela crítica mais atenta, raramente recebia o destaque das grandes instituições. O ateliê de Dona Isilda, na Mouraria, era um refúgio caótico e inspirador, impregnado do cheiro a tinta a óleo e a terebintina, as paredes cobertas de telas vibrantes e esculturas que pareciam dialogar com espíritos ancestrais. Então a menina quer agitar as águas do Chiado, é? Disse Dona Isilda, os olhos argutos brilhando por detrás dos óculos redondos, depois de Amara lhe ter exposto a sua ideia. Serviu-lhe um chá de Lúcia Lima numa caneca lascada. Acho que está na hora, Dona Isilda. Chega de olharmos sempre para os mesmos sítios, para os mesmos nomes. Corajosa, murmurou a velha artista, mas não pense que vai ser fácil. Este mundo, ela gesticulou vagamente, englobando não só o ateliê, mas o sistema das artes como um todo, gosta de se dizer progressista, mas tem as suas capelinhas bem fechadas. E para nós, o nós pairou no ar, carregado de significado. O talento tem de gritar muito mais alto para ser ouvido por cima do barulho do preconceito. Não os deixes abafar a tua voz, Amara. As palavras de Dona Isilda ecoaram na mente de Amara enquanto ela voltava para a galeria. Sabia que a mentora tinha razão. Bianca, por seu lado, preparava a sua ofensiva. Amara ouvia os seus telefonemas discretos, os almoços estratégicos com críticos de arte influentes, os nomes de mestres europeus desconhecidos do pós-guerra, sussurrados como se fossem segredos preciosos. A abordagem de Bianca era segura, convencional, e Amara tinha de admitir, provavelmente mais alinhada com as expectativas de Helena e da maioria do conselho da galeria. A primeira reunião de acompanhamento com Helena Gouveia foi tensa. Amara apresentou o seu conceito com paixão, os seus argumentos bem fundamentados, a sua pesquisa inicial impecável. Helena ouviu atentamente, os dedos tamborilando na mesa de vidro polido. É uma proposta, ousada, Amara, disse Helena finalmente. O seu tom não era de entusiasmo, mas de cautela. Artistas africanos contemporâneos. É um nicho muito específico. Temos de pensar na viabilidade comercial, no nosso público tradicional. Antes que Amara pudesse responder, Bianca interveio, a voz suave como seda. Exatamente, Helena. E claro, com todo o respeito pela paixão da Amara, temos de considerar se uma exposição tão identitária não poderia ser vista como um pouco datada, quase como se estivéssemos a preencher quotas, em vez de focarmos puramente na qualidade artística universal. Amara sentiu o sangue a ferver. A qualidade artística destes artistas é inquestionável, Bianca, respondeu, a voz mais ríspida do que pretendia. E a sua identidade, como lhe chamas, é precisamente o que torna a sua arte tão relevante e poderosa no mundo contemporâneo. Não se trata de quotas. Trata-se de expandir a definição do que consideramos universal. Helena levantou uma mão. Calma, meninas. Estamos apenas a discutir ideias. Amara, aprecio a sua convicção. Bianca, a sua perspectiva pragmática também é válida. Quero ver propostas mais desenvolvidas de ambas. Amara saiu da reunião com um nó no estômago. O pragmatismo de Bianca era, para si, apenas um eufemismo para o preconceito velado, para a resistência em ceder espaço a narrativas que não fossem as dominantes. Diogo tentou animá-la. Não ligues, Amara. A Helena é sempre assim no início. Vai ver que ela acaba por gostar da tua ideia. É genial. Amara forçou um sorriso. Gostava de Diogo, da sua lealdade canina, mas ele não compreendia. Não podia compreender a exaustão que era ter de justificar constantemente o seu lugar, a sua voz, a sua própria existência, num mundo que parecia sempre querer empurrá-la para as margens. Na semana seguinte, a pressão intensificou-se. Amara mergulhou na pesquisa, descobrindo artistas incríveis, tecendo conexões entre as suas obras, construindo uma narrativa curatorial que era, ao mesmo tempo, intelectualmente estimulante e visualmente arrebatadora. Mas os obstáculos subtis continuavam a surgir. Um e-mail importante de um colecionador que poderia emprestar uma obra crucial nunca chegou à sua caixa de entrada, aparentemente perdido no sistema. Um ficheiro com notas de pesquisa detalhadas desapareceu do servidor partilhado da galeria. Amara não tinha provas, mas o seu instinto apontava diretamente para Bianca. Os comentários de Bianca tornaram-se mais frequentes, sempre disfarçados de preocupação ou crítica construtiva. Amara, querida, tens a certeza que este artista ganês é acessível o suficiente para o nosso público? A obra dele é tão crua. Ou então, li um artigo interessante sobre como o mercado de arte africana contemporânea está um pouco inflacionado.
Talvez fosse prudente diversificar mais a tua seleção para algo com um apelo mais clássico. Cada palavra era uma pequena picada, desenhada para minar a sua confiança. Houve noites em que Amara chegou ao seu pequeno apartamento em Alfama, com as suas paredes cobertas de livros e arte africana, e sentiu vontade de desistir. O seu refúgio, normalmente um bálsamo para a alma, parecia pequeno demais para conter a sua frustração. Olhava para o seu reflexo no espelho, o corpo grande, a pele escura, e perguntava-se se Dona Isilda não teria razão, se não estaria a lutar uma batalha perdida. Nesses momentos, punha a tocar a música de Mayra Andrade ao Dino de Santiago, fechava os olhos e dançava na sala, o movimento uma forma de oração, de reconexão com uma força ancestral que sabia residir dentro de si. Diogo, na sua ingenuidade bem-intencionada, por vezes piorava as coisas. A Bianca está só estressada com a competição, Amara. Não leves tão a peito. Não é só competição, Diogo, tentava ela explicar, a voz cansada. É sobre quem tem o direito de contar as histórias, sobre quem define o que é arte, com A maiúsculo. Mas via nos olhos dele a incompreensão, a distância entre a sua experiência vivida e a dele. Foi numa dessas tardes cinzentas, quando a dúvida ameaçava engoli-la, que Amara recebeu um telefonema de Dona Isilda. Anda cá ao ateliê, menina. Tenho uma coisa para te mostrar. No ateliê da Moraria, entre o caos criativo, Dona Isilda mostrou-lhe uma série de fotografias. Eram de uma jovem artista angolana, Nádia Fonseca, que Dona Isilda conhecera numa residência artística anos antes. As obras de Nádia eram instalações multimédia poderosas, explorando a memória, o trauma colonial e a resiliência da mulher africana. Eram visualmente deslumbrantes e conceitualmente profundas. Esta menina tem fogo, disse Dona Isilda, os olhos a brilhar. Fogo e uma alma antiga. Acho que ela pode ser uma das tuas. Amara sentiu um arrepio. O trabalho de Nádia Fonseca era exatamente o que procurava. Uma voz nova, intransigente, que se encaixava perfeitamente na sua narrativa curatorial. Era a peça que faltava, a centelha que reacendeu a sua paixão. Ela é perfeita, Dona Isilda, perfeita. Com renovada determinação, Amara mergulhou na fase final da sua proposta. Pesquisou tudo sobre Nádia Fonseca, entrou em contato com ela, sentindo uma conexão imediata com a jovem artista. Diogo, vendo o entusiasmo de Amara, contagiou-se e dedicou-se a criar uma apresentação visual espetacular para o projeto. Entretanto, Bianca parecia cada vez mais segura da sua vitória. Gabava-se discretamente do apoio que já tinha de alguns membros influentes do Conselho e de um importante patrono, o comendador Arnaldo Antunes, conhecido pelo seu gosto conservador. Um dia, Amara apanhou um fragmento de conversa entre Bianca e outra colega no corredor. E, francamente, o comendador Antunes jamais aprovaria uma exposição tão radical. Ele prefere artistas com um pedigree estabelecido. A minha proposta é muito mais alinhada com o perfil da galeria e dos nossos doadores. Amara sentiu um aperto no peito, mas não se deixou abalar. A prova da má-fé de Bianca, ou pelo menos da sua arrogância presunçosa, apenas solidificou a sua decisão de lutar. Se ia cair, seria a lutar pela sua visão, não a render-se às expectativas limitadas dos outros. A manhã da apresentação final chegou, carregada de uma eletricidade palpável. A sala de reuniões da galeria, normalmente um espaço de deliberações sóbrias, parecia um palco antes do levantar do pano. Helena Gouveia presidia, ladeada por 2 outros diretores, e como convidados especiais o comendador Antunes, um homem de ar severo e fato impecável, e a Dracoa Clara Oliveira, uma conhecida colecionadora de arte, famosa pelo seu olho clínico para novos talentos e pela sua postura progressista. Bianca foi a primeira a apresentar. A sua exposição Ecos da Modernidade, Tesouros Ocultos da Europa Central, era tecnicamente irrepreensível. As suas lâminas eram elegantes, os seus argumentos articulados, a sua pesquisa sólida. Falou com a confiança de quem já se sabe vencedora. No final, houve um aplauso polido. O comendador Antunes acenou com a cabeça, um leve sorriso de aprovação nos lábios. Então foi a vez de Amara. Sentiu o seu coração a bater descompassado enquanto se levantava, ajeitando os óculos. Olhou para os rostos à sua frente, a expressão neutra de Helena, o olhar calculista de Bianca, a curiosidade nos olhos da Drator Oliveira e a impassibilidade do comendador Antunes. Respirou fundo. Novos horizontes, confluências africanas na vanguarda global. O título projetado na tela atrás de si pareceu ganhar vida.
Amara começou a falar, a sua voz inicialmente um pouco trêmula, mas ganhando firmeza à medida que a paixão pelo seu projeto a consumia. Não falou apenas de artistas, falou de narrativas, de histórias silenciadas, de futuros possíveis. Apresentou as obras de artistas da Nigéria, do Senegal, de Moçambique e, claro, o trabalho impactante de Nádia Fonseca. As imagens que Diogo tinha preparado eram deslumbrantes, cada obra um universo em si mesma. Amara não se limitou a descrever, ela interpretou, conectou, desafiou. Falou da importância de descolonizar o olhar, de abrir o cânone artístico a uma multiplicidade de vozes. Quando terminou, houve um momento de silêncio denso, diferente do silêncio que se seguiu à apresentação de Bianca. Não era apenas polidez, era algo mais. Helena Gouveia quebrou o gelo. Obrigada, Amara. Uma apresentação muito apaixonada. Bianca, percebendo que Amara tinha conseguido captar a atenção da sala de uma forma que ela não previra, decidiu intervir na secção de perguntas. O seu tom era falsamente solícito. Amara, querida, é tudo muito bonito, essa sua visão idealista, mas sejamos práticos. Muitos destes artistas são virtualmente desconhecidos do nosso público. Qual seria o verdadeiro retorno financeiro? E, francamente, ela olhou de relance para o comendador Antunes. Algumas destas obras parecem-me um pouco agressivas. Não teme que possam chocar ou alienar os nossos patronos mais tradicionais? Antes que Amara pudesse responder, Bianca continuou, agora dirigindo-se mais diretamente a Helena e aos patronos. Além disso, uma exposição desta magnitude requer uma enorme capacidade de networking internacional, uma certa presença. Não quero ser indelicada, Amara, mas será que tem os contactos certos, a imagem, para representar a Pátio da Figueira num palco global com este tipo de projeto tão específico? A palavra imagem pairou no ar, carregada de insinuações sobre a aparência de Amara, o seu corpo, a sua cor. Amara sentiu a picada, mas manteve a calma. Olhou diretamente para Bianca, depois para os outros. Doutora Vasconcelos, começou, a sua voz clara e firme. A arte que proponho não é uma questão de moda ou quota. É uma questão de reconhecer a excelência onde ela existe, para além das fronteiras confortáveis do cânone habitual. Quanto à agressividade de algumas obras, talvez seja o reflexo de realidades que precisamos de confrontar, em vez de ignorar. O retorno financeiro, creio firmemente, virá precisamente da sua autenticidade e da sua capacidade de dialogar com um público mais vasto e diversificado que aquele que se contenta em ver sempre o mesmo. Fez uma pausa, o olhar a varrer a sala. E quanto à imagem para representar a galeria, creio que a imagem que representa verdadeiramente uma galeria de vanguarda é a coragem das suas escolhas curatoriais e a relevância dos artistas que ela ousa apresentar ao mundo. Os meus contactos, como lhe chama, são com os artistas, com as suas comunidades, com aqueles que estão a criar o futuro da arte. E essa, para mim, é a rede mais valiosa de todas. Um silêncio ainda mais pesado instalou-se na sala. Bianca parecia ter engolido em seco, o seu sorriso forçado a vacilar. Foi a Dratô. Clara Oliveira quem falou primeiro, a sua voz vibrante de entusiasmo. Bravo, Drô Baptista, bravo! Que visão refrescante e absolutamente necessária. Concordo plenamente que o futuro passa por aqui. A sua proposta tem a minha total admiração e apoio. Todos os olhares se viraram para o comendador Antunes. Ele permaneceu em silêncio por um momento, o rosto indecifrável. Depois pigarreou. Devo admitir, disse lentamente, que a apresentação da Dr. Baptista foi surpreendente e convincente. Há uma força inegável nesta proposta. E sim, Dr. Oliveira, talvez um potencial de mercado que não deve ser subestimado. O mundo está a mudar. Talvez a Pátio da Figueira também precise de mudar um pouco. Helena Gouveia olhava de um para o outro, os seus olhos calculistas a processar a reviravolta. O apoio explícito de ambos os patronos, especialmente a mudança de posição do comendador, era algo que ela não podia ignorar. A reunião terminou pouco depois, com Helena a agradecer a ambas as curadoras e a prometer uma decisão em breve. Amara sentia-se exausta, mas com uma estranha leveza. Tinha dito o que precisava de ser dito. Tinha defendido a sua visão com unhas e dentes. O que quer que acontecesse, sabia que tinha sido fiel a si mesma. Os dias seguintes foram de uma ansiedade quase insuportável. Amara tentava concentrar-se no seu trabalho diário, mas a sua mente voltava constantemente àquela sala de reuniões, às palavras trocadas, às expressões nos rostos. Bianca evitava ostensivamente, o seu silêncio mais hostil do que qualquer comentário sarcástico. Diogo, por outro lado, estava exultante.
Conseguiste, Amara. Tenho a certeza. Eles adoraram. Amara sorria, mas continha o otimismo. Já aprendera à sua custa que no mundo da arte, como na vida, nada era garantido, especialmente para alguém como ela. Finalmente, na sexta-feira à tarde, o e-mail de Helena Gouveia chegou. O assunto era lacônico. Decisão curatorial, exposição Novos Horizontes. Amara sentiu as mãos a tremer enquanto clicava para abrir. Cara Amara, começava a mensagem. Após cuidadosa consideração de ambas as excelentes propostas apresentadas e tendo em conta o feedback do nosso conselho e dos nossos patronos, tenho o prazer de informar que a sua proposta curatorial Novos Horizontes, Confluências Africanas na Vanguarda Global, foi a selecionada para a nossa grande exposição de outono. Amara leu o resto do e-mail numa espécie de transe. Não conseguia acreditar. Tinha conseguido. Contra todas as expectativas, contra as manobras de Bianca, contra o ceticismo inicial. Uma onda de emoção avassaladora tomou conta dela. Alívio, alegria, orgulho e uma profunda, profunda gratidão. Levantou-se da sua secretária, as pernas um pouco bambas. Viu Bianca ler o mesmo e-mail no seu próprio computador, o rosto pálido, os lábios comprimidos numa linha fina de raiva mal contida. Por um instante, os seus olhares cruzaram-se. No de Bianca, Amara viu choque, incredulidade e uma pontada de puro despeito. No seu próprio, esperava que Bianca visse apenas a calma dignidade de quem tinha lutado a batalha certa e por uma vez tinha vencido. Bianca levantou-se abruptamente e saiu da sala sem dizer uma palavra. Diogo, que tinha lido o e-mail por cima do ombro de Amara com a sua permissão tácita, deu um grito de alegria e abraçou-a com força. Eu sabia. Eu sabia. Parabéns, Amara. Isto é enorme. Mais tarde, nesse mesmo dia, Amara encontrou Helena Gouveia no corredor. A diretora sorriu-lhe, um sorriso que parecia pela primeira vez genuinamente caloroso. Parabéns, Amara. Foi uma decisão difícil, mas a sua visão convenceu-nos. Agora o trabalho árduo começa. Obrigada, Dro Gouveia. Não a desapontarei. Ao sair da galeria nesse final de tarde, o sol do Chiado parecia beijar-lhe o rosto. As ruas, normalmente um percurso de obstáculos invisíveis, pareciam abrir-se para ela. Não era uma sensação de triunfo arrogante, mas de um espaço conquistado, de uma voz que finalmente se fazia ouvir. Chegou ao seu apartamento em Alfama, o coração ainda a transbordar. A primeira coisa que fez foi ligar a Dona Isilda. A velha artista atendeu ao segundo toque. Então, menina, trazes-me boas notícias. Conseguimos, Dona Isilda. Conseguimos. Do outro lado da linha ouviu a risada rouca e feliz de Dona Isilda. Eu nunca duvidei, minha filha. Nunca. Agora vai e mostra-lhes a força da nossa arte. Mostra-lhes quem nós somos. Desligou o telefone e caminhou até à sua parede de inspiração, coberta de post-its com ideias, citações e imagens. Pegou no marcador vermelho e em letras grandes e firmes escreveu: Conseguimos. Novos horizontes. Aqui vamos nós. Olhou para a frase, um sorriso a espalhar-se lentamente pelo seu rosto. A luta não tinha acabado, sabia-o bem. O preconceito não desapareceria por magia. Mas ali, naquele momento, naquela pequena sala em Alfama, com o cheiro do jantar a vir da cozinha da vizinha e o som distante de um fado melancólico, Amara Baptista sentia-se pela primeira vez em muito tempo verdadeiramente em casa, no seu próprio corpo, na sua própria pele, na sua própria história. E essa, percebeu ela, era a maior vitória de todas. A exposição seria um marco, não apenas para a sua carreira, mas para todos os artistas cujas vozes ela agora tinha o poder de amplificar. Eram, de facto, novos horizontes, e ela estava pronta para os explorar. As suas semanas eram preenchidas com videochamadas transcontinentais com artistas, negociações com galerias e colecionadores para empréstimos de obras, longas horas a desenhar a disposição das peças no espaço expositivo, a escrever os textos para o catálogo e a supervisionar cada detalhe da produção. Bianca Vasconcelos, após a sua derrota, tornou-se uma presença ainda mais gélida e distante. Cumpria as suas tarefas com uma eficiência fria, mas evitava qualquer contacto com Amara que não fosse estritamente necessário. Por vezes, Amara apanhava a observá-la de longe, o olhar carregado de uma inveja mal disfarçada que já não a afetava. Amara estava demasiado ocupada, demasiado focada no seu projeto para se preocupar com a amargura de Bianca. Sabia que o verdadeiro teste não era ter vencido a competição interna, mas sim entregar uma exposição que fizesse jus à sua visão e ao talento dos artistas que representava. Diogo continuava a ser um aliado entusiasta, transformando as ideias de Amara em designs gráficos impressionantes para o material promocional e para o catálogo.
Isto vai ser lendário, Amara, dizia ele, os olhos a brilhar enquanto reviam as provas do catálogo, onde as fotografias das obras de Nádia Fonseca e dos outros artistas saltavam das páginas com uma vitalidade impressionante. Dona Isilda era a sua conselheira e confidente. Acompanhava os progressos de Amara com um interesse maternal, oferecendo palavras de sabedoria e encorajamento nos momentos de maior stress. Lembra-te, Amara, disse-lhe ela numa tarde em que Amara se sentia sobrecarregada com a logística complexa de trazer obras de arte de vários cantos de África. Cada obstáculo que superas é mais um tijolo na construção do teu caminho. E este caminho não é só teu, é de todos os que virão depois de ti. Houve desafios, claro. Um transporte de obras retido na alfândega por questões burocráticas que pareciam intermináveis. Um artista importante que adoeceu subitamente e teve de cancelar a sua vinda a Lisboa para a inauguração. Cortes inesperados no orçamento que a obrigaram a encontrar soluções criativas e, por vezes, frustrantes. Em cada um desses momentos, Amara sentiu a tentação de se deixar abater, mas lembrava-se das palavras de Dona Isilda, da sua própria jornada até ali, e encontrava forças para continuar. Aprendera que a resiliência não era a ausência de medo ou dúvida, mas a capacidade de agir apesar deles. A imprensa começou a mostrar interesse. Inicialmente, algumas das entrevistas focavam-se de forma velada na surpresa de uma curadora jovem, negra e obesa estar à frente de uma exposição tão importante numa galeria como a Pátio da Figueira. Amara respondia a essas perguntas não ditas com uma elegância firme, redirecionando sempre a conversa para os artistas e para a relevância da sua obra. Acredito que o futuro dos museus e galerias passa por uma maior diversidade, não apenas nas obras expostas, mas também nas vozes que as interpretam e apresentam ao público, disse ela numa entrevista a um jornal nacional. A minha identidade, a minha história pessoal, certamente informa a minha perspectiva, mas o foco desta exposição é a excelência e a universalidade da arte que estamos a trazer a Lisboa. À medida que a data de inauguração se aproximava, a galeria transformava-se. As paredes brancas ganhavam novas texturas e cores com as instalações, as pinturas, as esculturas e as videoartes. Cada peça era cuidadosamente colocada, iluminada, contextualizada. Amara percorria a sala, sentindo uma emoção crescente. Era mais do que uma exposição, era um manifesto, um diálogo, uma celebração. Na véspera da inauguração, com os últimos retoques a serem dados, Amara ficou até tarde na galeria. Caminhou sozinha pelas salas agora silenciosas, a luz baixa a criar sombras e realces que davam às obras uma aura quase mágica. Parou em frente a uma instalação poderosa de Nádia Fonseca. Uma teia complexa de tecidos africanos, fotografias antigas e pequenos ecrãs onde se projetavam fragmentos de histórias orais. Sentiu um nó na garganta. Era por isto que tinha lutado. Por esta beleza, por esta força, por estas vozes. Lembrou-se do dia em que chegou a Lisboa, anos antes, uma jovem estudante cheia de sonhos, mas também de receios. Lembrou-se dos olhares, dos comentários, da sensação constante de ter de provar o seu valor a dobrar. E agora ali estava ela, prestes a abrir ao público uma exposição que era, em muitos aspectos, o culminar da sua própria jornada de afirmação. A noite da inauguração foi um evento memorável. A Galeria Pátio da Figueira fervilhava de gente. Artistas, colecionadores, críticos, jornalistas, amantes de arte e muitos jovens, rostos diversos que raramente se viam em tão grande número naquele espaço. Amara, usando um vestido de um designer moçambicano, de um azul profundo que realçava a sua pele, sentia-se nervosa, mas também incrivelmente orgulhosa. Nádia Fonseca, a jovem artista angolana, conseguira vir e era uma presença radiante, os seus olhos brilhando ao ver a sua obra tão bem destacada e apreciada. Dona Isilda estava lá, régia no seu turbante colorido, observando tudo com um sorriso sábio. Diogo corria de um lado para o outro, garantindo que tudo estava perfeito, mas parando a cada pouco para dar um abraço de parabéns a Amara. Helena Gouveia, no seu discurso de abertura, elogiou a visão arrojada e a execução impecável de Amara, sublinhando como a exposição Novos Horizontes. Colocava Pátio da Figueira na vanguarda do diálogo artístico internacional. Amara viu Bianca num canto, a observar a cena com uma expressão indecifrável. Não havia triunfo no olhar de Amara, apenas a satisfação tranquila de ver cumprido. Durante o cocktail, muitas pessoas vieram cumprimentar Amara, elogiando a exposição, a coragem das suas escolhas, a força das obras.
Ouviu comentários em várias línguas. Viu a emoção nos olhos de alguns visitantes, especialmente jovens negros e negras que se viam, talvez pela primeira vez, refletidos de forma tão central e poderosa nas paredes de uma grande instituição artística em Portugal. Um momento particularmente tocante foi quando um grupo de estudantes de arte de uma escola secundária da periferia de Lisboa, convidados especiais de Amara, a rodeou, fazendo perguntas entusiastas sobre os artistas e o processo curatorial. Uma jovem de tranças coloridas e olhos vivos disse-lhe: Doutora Amara, obrigada. Ver esta exposição fez-me acreditar que eu também posso ter um lugar neste mundo. Amara sentiu os olhos a umedecerem-se. Era por isto também que tudo valera a pena. Mais tarde, enquanto observava a multidão a circular pelas salas, a Dr. Clara Oliveira aproximou-se dela, um copo de champanhe na mão. Minha querida Amara, disse a voz calorosa, o que você fez aqui esta noite é mais do que uma exposição. É uma afirmação. Uma bela e poderosa afirmação. O comendador Antunes. Ela indicou com a cabeça o homem que, noutro ponto da sala, conversava animadamente com Nádia Fonseca. Está absolutamente fascinado. Quem diria? Amara sorriu. O mundo de facto estava a mudar, e ela sentia-se grata por fazer parte dessa mudança. A exposição Novos Horizontes foi um sucesso estrondoso. Recebeu críticas elogiosas na imprensa nacional e internacional, atraiu um público vasto e diversificado e gerou debates acesos e importantes sobre arte, identidade e representação. As vendas de obras superaram as expectativas e vários museus estrangeiros manifestaram interesse em levar a exposição para os seus países. Para Amara, no entanto, o maior sucesso não se media em números ou em colunas de jornal. Media-se no brilho dos olhos dos visitantes, nas conversas que a exposição inspirava, na sensação de que algo fundamental tinha mudado, não só na Galeria Pátio da Figueira, mas talvez um pouco também na forma como Lisboa se via a si mesma e ao seu lugar no mundo. Algumas semanas após a inauguração, Helena Gouveia chamou Amara ao seu gabinete. Amara, disse ela com um tom de respeito que Amara nunca antes ouvira da diretora, o Conselho está extraordinariamente satisfeito com o resultado da Novos Horizontes. Não só pelo sucesso de público e crítica, mas pela nova energia que trouxe à galeria. Queremos que saiba que valorizamos imensamente o seu talento e a sua visão. Fez uma pausa. Estamos a pensar na programação do próximo ano e gostaríamos que liderasse o desenvolvimento de um novo projeto de grande envergadura. Carta Branca. Amara sentiu uma nova onda de emoção. Carta Branca. Era o reconhecimento final, a prova de que a sua voz não só era ouvida, mas também valorizada e necessária. Naquela noite, no seu apartamento em Alfama, Amara não dançou. Sentou-se à janela, a observar as luzes da cidade a acenderem-se lentamente no crepúsculo. Sentia uma paz profunda, uma sensação de alinhamento consigo mesma e com o seu propósito. Pegou no seu caderno de notas, aquele onde rabiscava ideias, sonhos, fragmentos de poemas. Na primeira página escreveu: A beleza tem muitas faces, a força tem muitas vozes, o horizonte é apenas o começo. Sabia que a jornada seria sempre uma luta, que o preconceito não se erradicava com uma única exposição, por mais bem-sucedida que fosse. Mas agora Amara Baptista sabia, com uma certeza que lhe aquecia a alma, que tinha o poder de ajudar a moldar esses horizontes, de alargar os seus limites, de os preencher com todas as cores e todas as histórias que o mundo tinha para oferecer. E isso, pensou ela, enquanto o primeiro toque de um fado começava a flutuar pela viela, era uma arte em si mesma. Uma arte que ela estava apenas a começar a dominar. Os anos que se seguiram à exposição Novos Horizontes consolidaram a posição de Amara Baptista como uma das vozes mais importantes e inovadoras no panorama artístico português e internacional. A Carta Branca que Helena Gouveia lidera materializou-se em exposições aclamadas que continuaram a desafiar convenções, a dar palco a artistas marginalizados e a explorar temas urgentes da contemporaneidade. Amara viajou pelo mundo, participou em bienais, deu palestras, mas o seu coração e o seu trabalho de base continuavam em Lisboa, na Galeria Pátio da Figueira, que sob a sua influência se tornaram um espaço mais dinâmico, inclusivo e relevante. Bianca Vasconcelos acabou por pedir transferência para uma sucursal da galeria em Genebra, um ambiente talvez mais alinhado com as suas sensibilidades tradicionais. Amara soube da sua partida com uma indiferença serena. A rivalidade, que tanto a desgastara no início, parecia agora uma memória distante, quase irrelevante.
Desejava-lhe sinceramente que encontrasse o seu caminho, longe da sombra da sua própria amargura. Diogo Martins tornou-se o seu braço direito no departamento de design da galeria, um colaborador leal e um amigo ainda mais próximo. Com o tempo, e através das muitas conversas e experiências partilhadas com Amara, a sua compreensão das complexidades do preconceito e da luta por igualdade aprofundou-se consideravelmente. Tornou-se um aliado não só entusiasta, mas também consciente e informado. Dona Isilda Moreira continuou a ser a sua mentora e farol. Aos 80 anos, ainda pintava com uma energia juvenil e via com orgulho o percurso de Amara. Você abriu portas, menina, disse-lhe um dia, enquanto tomavam o seu chá habitual no ateliê da mouraria. Portas que muitos achavam que permaneceriam fechadas para sempre. Não se esqueça nunca do peso e da beleza dessa responsabilidade. Amara não esquecia. Cada projeto que abraçava era uma oportunidade de honrar essa responsabilidade, de usar a sua plataforma para criar um mundo da arte e, quem sabe, um mundo em geral, um pouco mais justo, um pouco mais representativo da vasta e complexa tapeçaria da humanidade. Claro que o preconceito não desaparecera por completo. Ainda havia olhares enviesados, comentários condescendentes disfarçados de elogios. É incrível como você conseguiu tanto. Tentativas subtis de a diminuir ou de a encaixar em estereótipos. Amara aprendera a lidar com isso com uma mistura de graça, firmeza e, por vezes, um humor cortante que desarmava os mais arrogantes. A sua pele, embora ainda sensível às picadas da ignorância, tornara-se mais espessa, protegida pela certeza do seu valor e pela solidez do seu trabalho. Numa tarde de primavera, anos depois de Novos Horizontes, Amara caminhava pelo Chiado. O sol aquecia as pedras da calçada e o burburinho da cidade era uma melodia familiar. Passou em frente à Galeria Pátio da Figueira. Na fachada, um enorme cartaz anunciava a nova exposição que ela própria tinha curado. Cartografias do afeto, intimidade e resistência na arte lusófona contemporânea. O seu nome estava lá, em letras elegantes, curadoria de Amara Baptista. Viu um grupo de jovens estudantes, negros e brancos, a olhar para o cartaz com entusiasmo, a discutir animadamente. Uma das raparigas, negra, de cabelo afro, como o dela, apontou para o nome de Amara e disse algo às amigas, que sorriram e acenaram com a cabeça. Amara sentiu um calor familiar no peito. Não era vaidade, mas um profundo sentimento de conexão, de círculo que se completa. Lembrou-se da jovem que anos antes lhe dissera que, graças à sua exposição, acreditava que também podia ter um lugar naquele mundo. Talvez aquela rapariga em frente à galeria fosse uma futura curadora, uma futura artista, uma futura contadora de histórias. Continuou o seu caminho, misturando-se à multidão. O peso dos olhares já não a incomodava como antes. Não porque tivessem desaparecido por completo, mas porque a sua própria percepção deles tinha mudado. Eram apenas isso, olhares. Não a definiam. Ela é que definia o seu espaço, o seu caminho, a sua narrativa. No seu apartamento, agora um pouco maior, noutro bairro igualmente cheio de vida, a parede de inspiração continuava lá, mas agora partilhava o espaço com obras de arte de amigos artistas, fotografias de viagens, lembranças de projetos passados. Sentou-se à sua secretária, onde um novo projeto começava a tomar forma. Olhou pela janela. Lisboa estendia-se à sua frente, uma cidade de colinas e de luz, uma cidade de histórias antigas e de futuros por descrever. Amara Baptista, mulher negra, obesa, curadora de renome, filha de imigrantes, amante da arte e da vida, pegou na caneta. Havia ainda tantos horizontes para explorar, tantas vozes para ouvir, tantas belezas para revelar. E ela estava pronta. Sempre estaria.